Vamos conversar hoje sobre sono. Por que sono está tão relacionado com ganho de peso? Está relacionado com ganho de peso? Antes de mais nada, eu vou te responder que sim, está totalmente relacionado com ganho de peso. E por que está relacionado com ganho de peso, Marco? Vamos explicar. Primeiro, eu comecei hoje a pensar sobre esse tema aqui, né, de sono e tal. E, assim, me preocupa muito o quanto a gente está desconectado da gente mesmo, assim, quanto a gente está desconectado do que acontece com a gente, do que a gente sente. Hoje a gente tem muito estímulo o tempo inteiro, estímulo de internet, de televisão, de celular. A gente está o tempo inteiro com estímulos, o dia inteiro. E aí a gente acaba olhando muito para fora e pouco para dentro, né? A gente começa a não perceber algumas coisas que acontecem no nosso corpo e que a gente não percebe porque a gente está muito olhando. Essa semana eu vi alguém falando assim, a gente fica tanto querendo o corpo do outro, a aparência do outro, que a gente começa a não se olhar, não ver o que acontece com a gente. E aí, o sono, que é um dos pilares assim da saúde, eu considero entre os 4 pilares da saúde. Para mim é alimentação, primordial, sono, eu diria até nessa ordem, atividade física e intestino funcionando bem. Se você tem esses 4 pilares, a probabilidade de você ser uma pessoa saudável é muito maior do que se você não tem esses 4 pilares conservados e ativos de um modo saudável. Então, assim, por que a gente precisa dormir? Por que a gente precisa dormir? Por que a gente precisa dormir à noite? Por que a gente não pode dormir à tarde, por exemplo, e ficar à noite acordado, para aquelas pessoas que gostam, né, de dormir? Primeiro, porque quem controla esse sono é um hormônio chamado melatonina. E esse hormônio, ele começa a ser secretado no escuro, com a queda da luz. Então, para quem dorme com estímulo de luz, de televisão, é muito ruim, porque você secreta menos melatonina. Então, é por isso que a gente dorme à noite. Essa melatonina vai nos relaxando, vai nos deixando calmo, vai nos deixando tranquilo, para a gente conseguir dormir. Então, por isso que a gente dorme à noite, por causa da ausência da luz. Porque antigamente nem luz do poste tinha, né? Quanto mais essas luzes todas, que a gente tem um monte de luzinha vermelha pelo quarto inteiro, do computador, da net, a gente tem luz o tempo inteiro. Isso é muito, muito ruim. Então, assim, a gente dorme à noite por causa disso. E a gente dorme também porque durante a noite a gente recupera a energia que a gente precisa recuperar. A gente fixa a memória, é na hora do sono que a gente fixa a memória e aprendizado. Então, assim, você vê que quem não dorme direito é uma pessoa que tem pouca memória, é uma pessoa que aprende, demora muito a aprender. Quem tem falta de sono crônico, né, lógico. Então, a gente faz isso durante o sono, a gente regula o nosso metabolismo. Então, é bom para acelerar o nosso metabolismo, para manter o nosso metabolismo da forma certa. E para o nosso papo aqui, o mais importante é que ele regula e secreta alguns hormônios durante a noite. Então, a gente tem 2 hormônios, que é a grelina e a leptina. A gente tem a grelina e a leptina. A grelina controla a nossa fome. Então, quando a gente não dorme direito, a gente tem uma produção muito alta de grelina, que vai deixar a gente com fome o tempo inteiro. E a gente vai ter uma diminuição da leptina, que é quem regula o nosso apetite. Então, imagina aí, eu fico com muita fome e não sei quando eu já estou saciada, porque o hormônio que regula essa minha saciedade está pouco secretado, porque eu dormi pouco. Durante o sono, a gente também secreta GH, que é o hormônio do crescimento, e é um hormônio totalmente ali envolvido com a queima de gordura, com a criação de massa magra. E também a gente regula insulina, que eu já falei aqui várias vezes, mas vou falar de novo, porque pode ser que tenha alguém aqui que não tenha visto. A insulina participa da formação da nossa energia, pegando a glicose e levando para dentro da célula. Então, isso quando a gente tem uma alimentação com carga glicêmica muito alta o tempo inteiro, a gente vai produzir muita insulina, e aí a gente vai ficar sensível a essa insulina, insensível a essa insulina, e essa insulina vai estar de forma, na nossa corrente sanguínea, de uma forma elevada, o que sinaliza para o nosso corpo um acúmulo de gordura. Então, só aí, imagina, só aí a gente já bagunçou tudo, né? A gente já bagunçou melatonina, a gente já bagunçou grelina, a gente já bagunçou leptina, a gente já bagunçou GH e a gente já bagunçou insulina. Pensa esses 5 bagunçados e você num processo de emagrecimento sem dormir direito. Fica muito complicado, né? Então, às vezes, o paciente chega para mim assim, de muito tempo tentando emagrecer, e uma das primeiras perguntas que eu faço é: você dorme bem? Como que você acorda? Você acorda cansado? Porque tem muita gente que, por exemplo, acorda cansado todo dia e acha que acordar cansado é uma coisa normal.
Não é normal acordar cansado? Ah, mas eu acordo cansado porque eu acordo muito cedo, eu acordo cansado. Não, gente, a gente tem que acordar se sentindo bem, porque justamente aconteceram todas essas coisas. A gente recuperou energia, a gente secretou os hormônios que tinha que secretar, a gente secretou melatonina e relaxou o corpo, a gente dormiu profundamente, porque tem o seguinte também, quantidade do sono e qualidade do sono. Tem gente que dorme 9 horas, mas um sono de pouca qualidade. Tem gente que dorme menos, 6 horas, mas de muita qualidade. A pessoa aprofunda no sono, tem um sono realmente reparador. E tem gente que não tem esse sono reparador. E é esse tipo de pessoa que acorda cansada sempre. Ou é porque dormiu menos do que devia dormir, não respeitou o seu ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico natural. Cada um tem o seu. O meu funciona de um jeito, o seu funciona de outro, o da Maria funciona de outro, e do João funciona de outro. Tem gente que precisa de 6 horas, tem gente que precisa de 8, tem gente que precisa de 4 e tá ótimo. Tem gente que precisa dormir mais e melhor. Isso é independente. Por isso que eu falo dessa. Eu comecei hoje conversando com. Você está se escutando? Você está olhando para você? Porque aí a gente vai vivendo nessa montanha russa que a gente vai vivendo louca da vida, sem parar, e não vai prestando atenção. Então, assim, você está acordando cansada todo dia? Não é normal. Isso não vai fazer bem para a sua saúde. E imagina isso cronicamente. Imagina isso durante anos, como eu pego muitos pacientes dizendo para mim assim. Marlene, é raro quando eu tenho uma noite boa. É muito raro quando eu tenho uma noite de sono que eu acordo feliz. Eu geralmente acordo mal-humorada e cansada. Falo, gente, isso não é vida. Pelo amor de Deus, você precisa saber o que é viver dormindo bem. Todo mundo merece viver dormindo bem. Porque isso é parte integrante nosso. O nosso corpo funciona à base disso. É igual quando você se alimenta mal. O seu corpo funciona à base disso. Então, se você não tem esses pilares que a gente falou aqui, vou falar de novo, alimentação, sono, atividade física e intestino funcionando bem, se a gente não tem esses pilares, realmente você não tem saúde. E aí a gente acostuma com isso, né? A gente acostuma com comer mal, a gente acostuma com dormir mal, a gente acostuma com não ir no banheiro da forma certa, a gente acostuma a ficar sedentário e sempre deixar para depois a atividade física, sempre deixar para depois a rédea da nossa saúde. Então, a gente vai vivendo isso. Então, pensa como você acorda, como eu acordo. É importante dizer também, gente, que assim, se você tem outros fatores, né, que interferem no sono e nesse cansaço que eu tô falando. Tem muita gente que tem um cansaço crônico porque está com alteração de algum hormônio, por exemplo. Está com alteração na tireoide, está com alteração na pressão arterial, está com alteração, está com diabetes, início de diabetes, ou uma diabetes já instalada desregulada, está com anemia. Então, assim, presta atenção, porque se isso é muito crônico e não é por falta de quantidade nem de qualidade do sono, e mesmo assim você acorda cansado e você passa o dia cansado, você precisa pesquisar o que anda acontecendo, porque pode ser uma dessas outras coisas que está acontecendo com você, tá? Então, assim, a gente precisa, antes de dormir, tem gente que chega, deita e dorme, né? 5 segundos eu conheço gente assim. Eu queria ser assim, eu não consigo ser assim. Não, nem sei se eu queria ser assim. Mas tem gente que chega, deita, tô dormindo já. 5 segundos depois a pessoa já tá com aquela respiração forte do sono, né? Mas o ideal é que você comece essa preparação, o que a gente chama de higiene do sono, uns 40 minutos, 1 hora antes de você ir dormir. O ideal é que você se alimente no máximo, mundo ideal, tá? Tô falando. No máximo até umas 19h30 da noite. Porque a partir daí, você começa a secretar melatonina e seu corpo começa a entrar no processo de ir dormir, de relaxar. E aí, o que a gente tem que fazer? Por que a gente tem... O mundo ideal é comer até esse horário? Porque toda vez que a gente coloca um alimento que exige do nosso corpo um trabalho, a gente começa a diminuir a secreção de melatonina e aumentar a secreção de cortisol. Cortisol também é um outro hormônio envolvido no acúmulo de gordura. A gente sabe que a pessoa estressada, a pessoa secreta muito cortisol e acumula gordura principalmente na região abdominal. Pensa assim, alguém muito estressadinho na sua vida, aqueles cara muito estressado, muito nervosinho, vê onde está o acúmulo de gordura dele. Ou uma pessoa, eu tô falando homem porque é o lugar que homem mais acumula, né? Mas mulher também. Mulher que secreta cortisol cronicamente, uma pessoa muito nervosa, geralmente, e tem problema de excesso de peso, aquela gordura vai ser acumulada no abdômen. Então, se eu dou um estímulo muito grande para o meu corpo, lá para as 20,
21, 22 horas. Tem gente que tá meia-noite, a pessoa tá comendo um bife na cozinha, né? Tá comendo arroz e feijão. Imagina como é que esse corpo fica desorganizado ali. Porque ele tá no horário de dormir, você tá dando uma coisa muito, para ele fazer uma digestão muito, então ele acorda. Então ele fala assim, gente, galera, não é hora de dormir não, vamos acordar, vamos secretar cortisol aí, que essa mulher, que esse homem tá acordado, e a gente não vai poder dormir. Como é que você quer dormir bem depois disso? Não dá, né? Vai ficar tudo bagunçado. Você pode desmaiar de cansaço depois, mas você não vai ter essa regulação metabólica que o processo de emagrecimento e o processo de saúde exige. Então, toda vez que eu dou trabalho para o meu corpo, ele diminui a produção de melatonina. Então, o ideal é que você coma até esse horário aí. Ai, mas eu não consigo, porque eu chego do trabalho 9 horas da noite. Como é que eu vou comer antes disso? Leva o jantar para o trabalho, gente. Leva o jantar para o trabalho. É uma questão de prioridades na nossa vida. É aquilo que eu falei, eu vou falar de novo. A gente desconectou com a nossa saúde, com o nosso corpo. A gente prioriza tudo menos a nossa saúde. Então, assim, se é prioridade para você, leva o jantar ou compra o jantar em algum lugar saudável e come no seu lugar de trabalho e chega em casa. É importante também, assim, a gente falar que não adianta também você comer muito cedo ou não comer quase nada, porque aí você vai ficar com fome. E o estímulo da fome também é um estímulo que não te deixa dormir, sabe? Alguém já foi dormir com fome aí? Aquela sensação ruim, você não consegue dormir. Então, por isso que tem que ser alguma coisa que seja mais ou menos entre 1 hora e meia que você vai deitar. E também porque eu sempre prescrevo para você tomar chá de mulungu, chá de melissa, antes de dormir, porque também já vai dando essa acalmada e também já vai preparando o seu corpo para esse relaxamento de dormir. E também, se você ficar tomando chá muito perto de dormir, você vai fazer xixi, você vai acordar e também vai prejudicar o seu sono. Então, por isso, a gente tem que fazer esse cálculo. Que horas que eu vou para a cama e que horas que deve ser minha última refeição para dar ali umas 2 horas para o meu corpo fazer a digestão, já começar a relaxar e eu já poder tomar um chá 1 hora antes de deitar. Então, tem todo esse pensamento antes de dormir, que quando a gente vai fazendo, já vira rotina e a gente não precisa ficar pensando sobre isso, já vira uma rotina. Outra coisa que eu prescrevo muito é a aromaterapia. É muito legal, gente, comprar um difusor. Tem um difusor de tudo quanto é preço hoje em dia. Tem até que funciona com velinha e tal. Coloca ali uma lavanda, um óleo essencial de lavanda, e joga até lavanda no seu travesseiro, apaga todas as luzes. Nessa 1 horinha que você está lá, antes de você dormir, que você tomou seu chá e foi deitar, faz uma leitura. A leitura é muito bom para dar sono. Não fica no celular. Eu sei que é tentador, gente, o celular. O celular e a televisão é tentador. Mas tenta que seu quarto seja um ambiente de dormir. Apenas. Não é um ambiente de ficar jogando, não é um ambiente de ver TV, é um ambiente de dormir. Para isso, né? Prioridade. Qual é a sua prioridade? É ser saudável? É ficar saudável? E o sono está muito relacionado a isso. Então, se a gente tem essa prioridade do sono, a gente tem que priorizar essas coisas. Comer mais cedo, fazer higiene do sono, ir deitar mais cedo, comer uma comida que não exija do seu corpo um trabalho muito grande e também que tenha carga glicêmica baixa. Porque também se eu dou um carboidrato simples a ele, o meu corpo à noite, ele vai secretar insulina também, que não é horário de ficar secretando muita insulina. Então tem todo esse pensamento do tipo de alimento e horário também, sabe? Que a gente consegue, junto com o paciente, fazer esse bem bolado ali com ele, de uma forma que seja confortável para ele, que se encaixe na rotina e que ele consiga ter qualidade de sono. Principalmente para todo mundo, gente, mas se a gente está falando hoje aqui em acúmulo de gordura, em excesso de peso, em processo de emagrecimento, é completamente relacionado isso ao ganho de peso. A falta de sono, de quantidade ou qualidade, está totalmente relacionado ao ganho de peso. Se eu não estou com os meus hormônios funcionando direito. E fora que, gente, ainda tem outra, né? Se eu não durmo direito, acordo cansado, eu vou passar o dia o quê? Estressado. Vou passar o dia nervoso, vou passar o dia sem paciência, eu vou secretar o dia inteiro o quê? Eu vou estar o tempo inteiro com cortisol na minha corrente sanguínea. E é importante também falar que a minha noite está muito relacionada com como foi o meu dia. Também por isso, porque não adianta eu comer um monte de porcaria o dia inteiro, eu ficar estressado o dia inteiro, eu ficar mal pra caramba o dia inteiro, fazer tudo errado e chegar à noite e querer que tudo se organize. Então, assim, é organização que vem o dia inteiro, é cuidado com a saúde, com o sono, com a alimentação, o dia inteiro. Não só na hora de dormir, mas na hora de dormir a gente pode fazer essas coisas que eu falei. Escuro total, sem nenhum aparelho eletrônico, uma leiturinha antes de dormir, chá pelo menos 1 hora, mulungu, melissa, camomila,
pelo menos 1 horinha ali antes de dormir. A gente, quando a pessoa tem uma dificuldade muito grande, eu até prescrevo magnésio inositol, porque magnésio está relacionado também com o relaxamento muscular. Tem alguns outros fitoterápicos, dá para fazer tintura, enfim, dá para fazer muita coisa. A gente tem coisas naturais que dá para a gente prescrever e que ajudam muito. O importante é que você vá na causa, não no problema. Porque aí a pessoa passa esse dia estressado, tem um sono totalmente desregulado, e a pessoa faz o quê? Vai tomar um remédio de farmácia alopático para dormir. E aí você dorme. Mas aí você não curou o que você tinha que curar. Você só está curando o efeito. Você só está curando a doença, não o que causou aquilo. Então, cuidar de tudo que está em torno do sono é tratar o sono, não só simplesmente tomar uma coisa para dormir. A gente prescreve até melatonina, que é hormônio natural, né? Mas a gente, agora no Brasil, a gente já pode prescrever, até o ano passado não podia, mas esse ano a gente já pode prescrever. Então tem muita ferramenta para você conseguir um sono de qualidade. Se você realmente quiser, se você estiver interessado em passar um dia bem, feliz, acordar cantando. Eu sempre lembro de uma história que eu conto sempre, que eu trabalhei muitos anos, 8 anos, com uma galera, assim, um pessoal, né? E eu chegava muito feliz no trabalho, e eu tinha que estar no trabalho, tinha que estar lá já, bonita, arrumada, pronta, 7 horas da manhã, podia atrasar 1 minuto. Então, e eu tinha filho pequeno nessa época, então eu tinha que acordar 5 da manhã para fazer lancheira, fazer café da manhã deles, levar eles na escola, chegar no trabalho, me trocar em casa, enfim, tudo isso, né? Que quem é mãe aí sabe que a gente passa por isso. E eu chegava no trabalho muito feliz, eu sempre chegava assim, bom dia! E eu tinha um amigo que falava assim, você me irrita, esse seu bom dia me irrita. Falei, gente, mas essa sou eu, chego 7 horas da manhã. Então, assim, todo mundo merece 7 horas da manhã estar feliz. E hoje continuo também, faço meu café ali, geralmente tô falando com vocês, quem não me acompanha aqui pelas histórias, 7 horas da manhã eu tô fazendo café, já tô colocando música, já tô cantando junto com vocês, já tô conversando, já tô filosofando da vida. Porque eu durmo muito cedo, acordo muito cedo. Porque eu acostumei meu corpo a isso. Se cuidem, comam bem, e hoje eu vou falar o seguinte, durmam bem, mas dormir bem está relacionado com comer bem. Então comam bem e durmam bem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!